Olá, meus amores, eu sou a Amy e hoje estou vindo aqui para a gente conversar sobre a obra A Minha Vida no Seu Caos, da autora Mariana D'Andretta. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, no Instagram, acompanha o AM Books lá no Bookstagram, sabe que eu já falei sobre A Minha Vida no Seu Caos por lá. Temos primeiras impressões, resenha, motivos para ler, e isso foi no mês passado. E aí, estou trazendo esse vídeo apenas agora porque a gente está no mês de agosto. E temos nesse mês a campanha do Agosto Lilás, que é uma forma de conscientizar, a sociedade, a população, sobre a violência contra a mulher e conscientizar essa sociedade acerca das diversas formas de violência que podem existir. A gente tem no mês de agosto toda essa mobilização, acerca da violência contra a mulher, das formas de violência, de levar a sociedade a entender mais sobre o assunto e, claro, estimular que denúncias sejam feitas, em qualquer caso que envolva qualquer tipo de violência. E aqui nessa obra nós temos uma história muito bem desenvolvida, uma história intensa, extremamente envolvente, mas que traz em sua abordagem central essa questão da violência contra a mulher e as várias nuances e facetas que existem em um relacionamento abusivo. É um tema delicado, é uma leitura delicada, mas extremamente necessária, pois ela com certeza vai colaborar aí nesse entendimento acerca das violências, no entendimento de como funcionam as etapas de um relacionamento abusivo e a visão de como se sente a vítima, que muitas vezes acaba achando que é culpada por algo, e acaba muitas vezes não querendo denunciar ou sentindo vergonha e etc. Então aqui a gente consegue entender um pouquinho o que se passa, na realidade dessas mulheres que passam por situações de violência e de abuso dentro dos seus relacionamentos, dentro dos seus próprios lares. Então vou ler a sinopse para vocês fiquem por dentro do enredo e logo mais eu vou fazer algumas observações acerca da leitura, da história e tudo mais. O que você faria ao descobrir que o amor da sua vida se transformou num monstro? Após um ano de casamento, a arquiteta Helena consegue fugir do marido abusivo, muda de bairro e entra para um novo escritório de arquitetura, no qual tem a chance de trabalhar com cenografia e entrar para a produção de um grande filme. Ela acredita que o horror vivido ficou para trás, embora tenha que lidar com os traumas que os abusos lhe causaram. O engenheiro civil, Matias, não entende porque sua esposa o largou, se tinha um relacionamento perfeito. Morando ainda na casa que dividira com Helena, ele cansou de esperar pelo retorno da amada e tem a oportunidade perfeita para se aproximar dela, quando surge uma vaga na mesma equipe de cenografia. Ao descobrir que Matias é novamente seu colega de trabalho, Helena é confrontada por uma escolha equivocada e, ao tomar a única decisão que pode lhe render um futuro melhor, sua vida é colocada em jogo. A Minha Vida no Seu Caos é o primeiro volume da duologia Helena Castardo Bastos, que convida o leitor a mergulhar nas fases de um relacionamento abusivo e o quanto ele deixa marcas, muitas vezes irreversíveis. Então essa é a premissa da obra Minha Vida no Seu Caos, da autora Mariana D'Andretta. Aqui na sinopse, abaixo tem um trechinho do prefácio que foi feito pela advogada e professora de História, Mônica Bonomini. E eu vou ler para vocês também. Valendo-se de uma narrativa livre de subterfúgios, a autora nos abre para a mente de Helena, uma mulher dividida entre cumprir o papel social, ser uma jovem em busca de realização profissional e superar uma tragédia familiar, com carências que lançam na armadilha do amor protetor, do amor que cuida, do amor que prende e que sufoca, enclausura, violenta o não amor. Vocês podem perceber aí, o quão forte é essa história, o quão necessário é esse diálogo acerca das questões da violência contra a mulher, do relacionamento abusivo e tudo isso que infelizmente ainda é tão atual e presente na nossa sociedade. E que muitas vezes ainda existem casos que não são acolhidos pela sociedade. Muitas vezes acontece de
a mulher viver em um relacionamento abusivo. Às vezes ela não consegue se livrar, né, dessa situação sozinha. Muitas pessoas simplesmente dizem, mas por que que não deixa? Mas se ela tá ali é porque ela quer. E não é assim que funciona. Então, tanto a obra A Minha Vida no Seu Caos, quanto toda essa movimentação do Agosto Lilás, ela também serve para isso, para que a sociedade ela passe a entender melhor sobre o assunto, perceber que as coisas não são tão fáceis assim e ter mais empatia, né, e respeito para com as outras pessoas, porque uma mulher que passa por uma situação dessa, ela é uma vítima. Então, ela precisa sim de acolhimento, né, de ajuda. Agora, falando um pouco diretamente sobre a obra, nós temos a Helena, uma arquiteta bem-sucedida, que acaba entrando em um relacionamento abusivo sem ter a noção disso e consegue se livrar dele após muitas situações que vocês vão conhecer, né, quando fizerem a leitura da obra, e que está tentando reconstruir sua vida, né, se muda, arruma um emprego e tudo mais, mas os traumas, eles continuam existindo, né, então é muito sofrido tudo o que a Helena passa. E aí, quando ela pensa que está tendo que lidar apenas com os traumas, que já são grandes demais, ela vê o agressor dela entrando novamente na vida dela e se apossando de um lugar onde ela estava se sentindo bem, né, no seu trabalho, onde ela conseguia se impor e se mostrar como ela realmente era, onde ela sentia segurança, né, para exercer sua profissão e tudo mais. E aí ele tá novamente entrando ali naquele espaço e causando uma situação extremamente dolorosa e desesperadora na vida da Helena, né, causando novamente uma situação desesperadora. Então é realmente um caos, tudo que acontece, e eu não posso falar muito porque eu espero que vocês leiam a obra e consigam absorver tudo o que eu tô tentando falar aqui, né? Então eu não vou trazer spoilers. Mas eu adianto que temos aqui muitas revelações, né? A Helena, ela se abre realmente, ela deixa exposta todos os seus conflitos internos, tudo que acontece, todas as suas dores, os seus traumas. Então sim, essa obra pode apresentar gatilhos para algumas pessoas, né? Principalmente nessa questão do relacionamento abusivo, da violência e etc. Nós temos uma personagem que demonstra realmente tudo aquilo que ela sente, e é a partir disso que a gente consegue entender melhor, né, o que é que se passa com uma mulher que foi vítima de uma violência dentro do seu próprio lar. E violência essa que partiu de uma pessoa que deveria ser o porto seguro, o amparo, o cuidado, né, do próprio marido. Então é uma situação muito delicada e a gente consegue perceber todas essas marcas, né, que existem na vida da Helena e que esse passado tão doloroso deixou. A autora consegue nos apresentar personagens muito bem desenvolvidos, personagens que nos cativam e que também nos fazem raiva, de certa forma, alguns deles, né? E quando eles fazem raiva é porque o papel deles é aquele, né? É realmente ser ali o antagonista da situação. Fica claro que a autora consegue cumprir muito bem aquilo que foi proposto, porque cada personagem ele cumpre exatamente o seu papel. Quando é para cativar e ganhar o leitor, isso acontece, e também quando é para causar repúdio, repulsa e etc. no leitor, isso também acontece de uma forma fantástica. Então a Helena, como já deu para entender, é uma mulher forte, uma mulher independente, mas que acaba sendo iludida por essa ideia falsa de amor, né? E cai nas garras desse agressor, que se chama Matias. Então tudo o que a Helena passa nesse período de tempo onde ela está nesse relacionamento é retratado de uma forma sensível e bastante realista. Tudo aquilo que a Helena enfrenta é retratado pela Mariana de uma forma muito cirúrgica. É uma escrita muito inteligente. A escrita da Mariana é uma escrita inteligente, envolvente e que vai prendendo e traz nuances, né, onde realmente prende o leitor e cativa o leitor, mesmo se tratando de um assunto delicado. A gente consegue perceber toda a complexidade que se dá, principalmente no momento onde a Helena resolve romper, né, esse ciclo
E é muito interessante a leitura porque os capítulos eles são alternados. Então a gente tá no presente e volta pro passado. E aí a gente vai entendendo a cada capítulo as coisas que aconteceram para se chegar naquele estágio, né, atual. Então, aos poucos a gente vai descobrindo tudo que aconteceu com a Helena, tudo que ela passou. E também retornamos para a atualidade para acompanharmos, né, como a Helena tá se saindo e principalmente depois que o Matias reaparece na vida dela, para acompanhar, né, toda a trajetória ali e como é que ela vai se sair aí nessa situação de ter novamente que conviver com o seu agressor. Então, saibam que A Minha Vida no Seu Caos não vai ser um livro que vai romantizar toda a situação do relacionamento abusivo e etc. Como existem algumas obras que, infelizmente, eu já vi. Algumas obras que acabam romantizando todo esse relacionamento abusivo e às vezes nem é por mal, assim, eu acho. Eu acho que às vezes a sociedade já tá tão acostumada com aquilo ali, sabe? Que acha que é normal. E não é normal. Então a gente precisa de leituras assim, de leituras necessárias, de leituras reais, leituras que chocam, de certa forma. Esse livro, ele emociona, ele envolve e a gente consegue sentir todas as emoções da personagem de uma forma muito clara e real. Então, a autora Mariana D'Andretta, ela não vai romantizar essa situação. Ela vai trazer realmente todas as nuances verdadeiras de um relacionamento abusivo. Ela vai mostrar o real, o doloroso. Aquilo que pode muitas vezes chocar, como eu disse, né? Vai fazer com que o leitor às vezes fique bastante desconfortável. Mas é algo necessário. Porque vai despertar na gente muitas emoções, muitas sensações. É uma obra que realmente toca aos corações e faz com que a gente pare e pense que muitas mulheres no dia a dia passam por isso. Existem milhares de Helenas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, quando a gente parar pra pensar nisso, é algo que realmente dói, que machuca. E faz com que essa vontade de lutar, né, de ajudar, de acolher, ela se sobressaia. Então, se você tiver a oportunidade de ajudar uma mulher, de acolher uma mulher que está passando por alguma situação de violência, ou de abrir os olhos, né, conversar, aconselhar alguém que pode estar em um relacionamento abusivo e não sabe, não percebe. Muitas vezes quem está dentro do relacionamento não percebe o que está acontecendo. Então é interessante que, caso você tenha essa oportunidade, né, essa abertura, porque tem gente também que não quer ouvir e etc. Então isso tem que ser respeitado, de certa forma. Tem outros meios de se ajudar. Mas caso você tenha essa abertura de chegar e falar com a pessoa, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, é interessante, porque você vai estar fazendo sua parte, você vai estar ajudando, né, uma mulher que pode vir a sofrer consequências ainda maiores, né? Vocês entendem o que eu tô falando? A Minha Vida no Seu Caos é um livro corajoso, é um livro necessário, que vai além dos estereótipos e nos apresentar uma protagonista que luta por uma mudança, luta pela sua liberdade e luta para superar tudo que já lhe aconteceu e que ainda vai lhe acontecer no decorrer da leitura. Para mim, essa foi uma leitura realista, uma leitura dolorosa, mas uma leitura extremamente transformadora. Então, por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui como indicação para vocês. Quem tiver a oportunidade de ler A Minha Vida no Seu Caos, vocês não vão se arrepender da leitura. É algo realmente transformador. Então, leiam e aguardem, pois, como eu disse na leitura da sinopse, essa obra ela faz parte de uma duologia. Então, nós saberemos mais, né, sobre a Helena em breve, né, no seu segundo livro. Eu já aguardo ansiosa, né, quero ver como é que vai ser esse desenrolar da vida da nossa querida Helena. Bom, é isso. Para quem quiser adquirir a obra, alguns links de compra vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo.
Essa obra ela tá presente no Kindle Unlimited, então vocês podem pegar emprestado lá pelo Kindle Unlimited e fazer essa leitura. E vai estar tudo aqui embaixo, tudo explicadinho. Caso vocês tenham interesse também em trocar uma ideia com a autora, conhecer mais do trabalho dela e ficar de olho aí, o perfil dela também vai estar aqui embaixo na descrição. Vocês entram lá, dão uma olhada, o trabalho dela é muito massa. Vocês podem também chamar ela na DM, trocar uma ideia, conversar. Ela é uma pessoa muito gentil, muito receptiva. E tenho certeza que ela vai adorar bater um papo com os leitores, né? Com os leitores. As minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição. Caso você ainda não me acompanhe por lá, tá tudo aqui. Você pode dar uma olhadinha e, se gostar, passar a acompanhar o meu trabalho lá no Instagram, TikTok, etc. Então foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham se interessado pela obra e que toda essa temática, né, tenha plantado, de certa forma, uma sementinha aí no coração e na mente de cada um de vocês, para que pensem melhor sobre toda essa situação e que passem a ter mais empatia, respeito e entender, né, acolher as mulheres que infelizmente passam por situações como essa. Então, se você está me assistindo até agora, peço que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar pela leitura e se inscreva aqui no canal para não perder nada que eu trouxer por aqui, tá certo? Um beijo da Amy e até a próxima.